Primeiramente, bom dia a todas as companheiras, a todos os companheiros e, principalmente, bom dia, senador Paulo Paim. E, antes de me referir à mesa, faço questão de dizer que o senhor, senador, o senhor, senador, como eu faço questão de repetir em todas as oportunidades que tenho, é muito mais do que um parlamentar brasileiro. O senhor é uma verdadeira instituição de defesa dos trabalhadores brasileiros, que atua para muito além da sua filiação partidária, para muito além da sua convicção ideológica, para muito além da sua conexão sindical. O senhor realmente representa, no Senado Federal, os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado. Agradecer. Eu que agradeço a você. Agradecer e cumprimentar meu companheiro Moacir Techa, que aqui representa a nova Central Sindical e que também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Cumprimentar e agradecer ao companheiro Wagner de Souza, que também, além de dirigente da CSPB, aqui representa a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Cumprimentar e agradecer ao grande líder, hoje dedico-lhe o conceito, a meu ver, o grande líder internacional brasileiro, que é o Dr. Josélio Drummond, que é o secretário para as Américas da Internacional de Serviços Públicos. Cumprimentar e agradecer o Dr. Bruno Reis, que aqui representa a OAB Nacional. Dr. Bruno Reis, que tem, para com o movimento sindical, para além do seu cargo de titular da Secretaria Sindical da OAB Nacional, tem sido um grande parceiro na defesa, na inspiração dos nossos dirigentes a lutar cada vez com mais eficiência e com eficácia em defesa de nossos direitos. Cumprimentar e agradecer ao companheiro João Paulo Ribeiro, que me permita, falando assim quase ninguém sabe quem é, me permita, portanto, chamar de seu verdadeiro nome, JP, que aqui representa a CTB, Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Cumprimentar e agradecer a essa plenária, formada principalmente por dirigentes da CSPB e, sobretudo, por presidentes das nossas federações filiadas. Cumprimentar e agradecer a presença de todos os familiares, de todos os convidados. Permitam-me cumprimentar em especial minha família, minha esposa Maria Helena, meu filho João Domingos Filho. Bem, senador, começo por me referir ao Senado Federal, a essa casa. Essa casa, sobretudo nos tempos atualíssimos, tem sido a guardiã, a barreira entre os servidores públicos e a avalanche que tem abatido sobre nós da busca dos trabalhadores brasileiros, mas dos servidores públicos, sempre em particular. Essa casa tem sido um anteparo, especialmente nesse momento em que está sobre as nossas cabeças uma das maiores ameaças para o trabalho e para o trabalhador brasileiro, que é a terceirização generalizada, como saiu aprovada da Câmara. E também, essa casa, nesse momento, é o anteparo de um dos valores maiores de nossa luta no movimento sindical dos servidores públicos, que é a luta por derrubar o fator previdenciário. Portanto, cumprimento essa casa como, neste momento, a guardiã dos interesses e dos direitos dos trabalhadores brasileiros, em especial dos servidores públicos. Senador, eu confesso que o senhor esvaziou o meu discurso. Ninguém, nem mesmo de nós, poderia fazer um histórico tão completo
e tão valoroso da nossa entidade, da nossa luta. Isto, primeiro, traduz o respeito, a dedicação, o amor e o carinho que o senhor tem demonstrado na prática por essa confederação, ao conhecer tão profundamente a sua história. Eu lhe agradeço, porque, dito por mim, pareceria autolouvação, mas dito pelo Senado Federal, na pessoa de, permitam, a meu valor, o seu mais valoroso senador, de fato faz crer que é verdade o que a CSPB é hoje a maior entidade de classe de servidores públicos das Américas. Me permita, senador, até para que conste dos anais dessa casa, e para que essa casa conheça com maior detalhes a entidade em que homenageia, pincelar rapidamente alguns pontos da nossa história que já foi tão bem colocada pelo senhor. Essa entidade, ela nasceu em 1958, exatamente unificando os 3 setores que organizavam a atividade de classe, naquela época, associações dos servidores públicos, que era a União Federal, a União dos Previdenciários do Brasil, a União dos Ferroviários do Brasil e a União Nacional dos Servidores Públicos Civis, a UNSP. Essa entidade, senador, ela nasceu como, na verdade, e temos orgulho de dizer isso, nasceu como um aparelho de atuação do Partido Comunista na luta pela sindicalização dos direitos, organização dos direitos e sindicalização dos servidores públicos. Isso foi extremamente importante, que a partir dali a nossa entidade adquiriu um DNA que carrega até hoje, de ser uma entidade progressista, combativa, socialista, assumidamente socialista, e não permitiu que essa entidade se aventurasse, que nenhum dirigente conseguisse se aventurar a tirá-la do seu propósito de organizar os servidores públicos, sempre na busca, além das melhorias de condições de vida e de trabalho, também na melhoria de organização do Brasil através de sua organização sindical. Essa entidade, logo em seguida, 1958, ela pagou pelo seu maior valor, que era de ser uma entidade nascida assumidamente socialista. Em seguida, veio a longa noite da ditadura e essa entidade praticamente foi esfacelada. Teve seus dirigentes presos, exilados, alguns morreram no exílio. E ali faz questão de referenciar os primeiros mártires e heróis dos servidores públicos brasileiros, que foi os companheiros Lício Auer, primeiro presidente dessa entidade, o companheiro Carlos Taylor, que a presidia na época da ditadura, e o companheiro Hélio de Mello, que até o ano passado militava entre nós, nos liderando e fazendo com que a CSPB mantivesse o seu DNA de entidade progressista. Durante o período da ditadura, para sobreviver, essa entidade foi assumida por dirigentes de um perfil mais moderado. Porém, isso lhe permitiu existir e continuar travando a luta pela organização dos servidores públicos e, sobretudo, organizando os servidores públicos para resistir à ditadura. Senador, essa entidade tem o orgulho de ter sido a entidade que primeiro lançou uma das maiores e mais bonitas campanhas da história desse país, que foi a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Em 1978, no congresso dessa entidade, em Poços de Caldas, Minas Gerais, ali nasceu a campanha pela anistia ampla, geral e restrita, que teve tão grande repercussão nacional que, até hoje, a história dedica a CSPB à paternidade da luta pela anistia. Em seguida, veio o processo constituinte. O processo constituinte foi uma espécie de renascimento da nossa entidade, onde permitiu que seus dirigentes de então e sua malha orgânica trouxesse para dentro do Congresso Nacional, no processo constituinte, a força, a organização e o conhecimento
dessas lideranças que são traduzidas hoje praticamente na totalidade dos direitos e conquistas dos servidores públicos consagrados na Constituição de 1988. Esses direitos, para citar alguns, foram o direito à aposentadoria integral, fomos nós que conquistamos. O direito à paridade entre ativos e inativos, nós conquistamos na Constituinte. O direito à exclusividade do concurso público como forma de ingresso no serviço público, foram conquistas, entre outras. Mas, principalmente, ali nós conquistamos um valor maior do movimento classista dos servidores públicos, que foi o direito à sindicalização. Foi uma das maiores lutas e uma das maiores vitórias, em que pese ter sido um direito concedido de forma um pouco inapropriada, porque nós reivindicávamos que a organização sindical dos servidores públicos não tivesse nenhum privilégio, mas não sofresse discriminação. No entanto, ela não consta do artigo 8º como os trabalhadores em geral, mas lá no artigo 27 da Constituição e, portanto, sujeita a regulamentações que até hoje, 3 décadas depois, ainda não vieram e lutamos para isso até hoje. Em seguida, senador, logo após a Constituinte, conquistado o direito à organização sindical, essa entidade, mais uma vez, foi vítima de suas conquistas. Essa entidade, obviamente, era organizada por associações. Ela era a única entidade de classe dos servidores públicos até então, de âmbito nacional, mas congregava apenas as associações. E num episódio valoroso para nós, que foi a primeira greve da Polícia Federal no Brasil, nós entramos com um mandado de injunção para garantir o direito de greve daqueles policiais. No entanto, nesse mandado de injunção, o Supremo Tribunal Federal decidiu que nós não éramos legítimos para peticionar, porque éramos uma entidade de associações ou, no máximo, híbrida de entidades sindicais e associativas. E aí, senador, essa entidade foi obrigada a desfiliar 100% da sua base e começar tudo do zero outra vez. E começar do zero num momento extremamente complicado, já enfrentando o primeiro turbilhão da sua história moderna, que foi enfrentar, ao mesmo tempo, o governo Collor e o modelo neoliberal que se implantava no Brasil. Modelo neoliberal que, para nós, era desenhado como um monstro desconhecido e pavoroso, que para nós era como se fosse um monstro mistura de uma hidra de 7 cabeças cheia de cobras com o corpo de um polvo com 8 tentáculos. Devoradora do Estado, devoradora de direitos, devoradora do nosso emprego no serviço público. Isso era traduzido num programa do governo Collor que se chamava Emendão, que constituía em reformar a Constituição a partir dos valores neoliberais. Naquela época, essa entidade criou um bordão e uma campanha chamada Remendão é Retrocesso. Foi a primeira mobilização da nossa entidade no âmbito sindical. Mobilizamos o Brasil e nossa entidade, juntamente com a sociedade, não apenas venceu aquela batalha, mas venceu o próprio governo de então. Em seguida, veio para nós mais um grande turbilhão, que foi no governo Fernando Henrique, as reformas constitucionais, mais uma vez dentro da ótica neoliberal. Ali, o Brasil estava tomado pelo grande ânimo que fortalecia os trabalhadores brasileiros, que era a campanha do Agora é Lula. Naquela época, nós criamos, então, o bordão Agora é Luta. E, dentro disso, mobilizados juntos com as demais confederações, é que realizamos o maior ato público de nossa história. Segundo a Polícia Militar, 30 mil pessoas, segundo nossa organização, 60 mil pessoas ocuparam as portas do Congresso Nacional contra aquelas reformas. E ainda, naquele mesmo ano, sob a presidência e a liderança do senador Paulo Paim, reunimos aqui no auditório Petrônio Portela mais de 600 dirigentes sindicais. E dali, senador Paulinho, dali começou a cair a reforma previdenciária
e reforma administrativa da forma que ela era proposta. Inclusive, na sequência, numa reunião aqui no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, o deputado Nelson Jobim, que então era relator da matéria, desistiu da relatoria e ali morreu a reforma da Previdência da forma que estava proposta. Temos orgulho de dizer que a CSPB foi a principal protagonista na reforma administrativa, contra aqueles conceitos de reforma administrativa. Isto trouxe para Brasília muitos jovens. Eu mesmo me mudei para Brasília em 1992, exclusivamente para combater essas reformas. Inclusive, me lembro muito bem que pedi licença para minha família para vir aqui lutar durante 3 anos, num pequeno mandato, e, no entanto, estamos até hoje, porque até hoje a luta não apenas não acabou, como continua, talvez, mais feroz do que nunca. Ali, senador, ainda no âmbito das reformas constitucionais, aconteceu algo espetacular, que foi a motivação de jovens lideranças que não se interessavam pelo movimento sindical, vir para a CSPB, jovens sonhadores que lutavam naquela época e que hoje são senhores de cabelo branco como eu e que tenho orgulho de dizer que muitos que dormiram nessa casa aqui na época da Constituinte ainda estão presentes aqui dirigindo nossas entidades, como José Yatagã Costa, como Amaro Vasconcelos, como Marco Vinícius Gomes Pedro, como a Áurea lá do Rio, como Sérgio Arnaud do Rio Grande do Sul. Para nós é um grande orgulho ter lutado tanto e ter esses guerreiros ainda ao nosso lado. A CSPB chega hoje, portanto, a uma situação extremamente vitoriosa. Hoje, nós não temos a menor dúvida em citar a CSPB como a principal entidade de classe dos servidores públicos na América Latina e Central. Para isso, convoco o testemunho do Josélio Drummond, secretário-geral, secretário da ISP para as Américas, e dos companheiros da Federação Sindical Mundial, que aqui estão presentes. Hoje, senador, como o senhor bem disse, nós temos 40, na verdade, 45, porque ontem filiou mais uma, 45 centrais sindicais filiadas, que eu peço permissão para citá-las, as que estão aqui presentes. Estão aqui e são filiadas à CSPB hoje a Federação Nacional dos Policiais Federais, a FEBRAFISC, Federação Brasileira das Carreiras da Administração Tributária da União dos Estados e do Distrito Federal, a FENAPRF, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, a FENAFIM, Federação Nacional de Auditores Fiscais de Tributos Municipais, a FESERGES, Federação Sindical dos Servidores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul, a Federação de Sindicatos dos Servidores Públicos de Brasília, a Federação dos Trabalhadores em Serviço Público do Estado da Paraíba, a Federação Brasileira das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Ministério Público, Tribunais de Contas, Advocacia Geral da União, Procuradoria, Defensoria Pública e Serventuários da Justiça, a Federação dos Sindicatos de Servidores do Estado do Rio Grande, municipais do Estado do Rio Grande do Sul, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, a Federação dos Servidores Públicos do Estado de Alagoas, a Federação Sindical Nacional dos Servidores Penitenciários nos Estados, a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul, a Federação Sindical do Servidor dos Departamentos de Estado e Rodagem do Brasil, a Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Estado de Goiás, a Federação Nacional do Fisco Estadual, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Rio de Janeiro, a Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, a Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Amazonas, a Federação Nacional das Entidades de Servidores Públicos Federais, a Federação Sindical dos Servidores do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais, Autárquicos e Regional do Estado de Minas Gerais, a Federação Gaúcha de Servidores Federais,
a Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Estaduais e Municipais do Rio de Janeiro, a Federação Sindical dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais do Rio Grande do Norte, a Federação dos Sindicatos e Associação de Servidores Públicos em Pernambuco, a Federação Interestadual de Servidores Municipais e Estaduais de Minas Gerais, a Federação dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Minas Gerais, a Federação dos Servidores dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Santa Catarina, a Federação Nordestina dos Agentes e Servidores no Sistema Penitenciário, a Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário nos Estados, a Federação dos Servidores Públicos Estaduais do Estado do Paraná, estaduais e municipais do Estado do Paraná, a Federação dos Servidores das Universidades Públicas Estaduais de São Paulo, a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado do Espírito Santo, a Federação dos Servidores Públicos do Estado do Piauí, a Federação dos Servidores Públicos do Estado do Ceará, a Federação Nacional dos Servidores do Ministério Público nos Estados, a Federação dos Professores de Escolas Municipais de São Paulo, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, a Federação de Entidades de Servidores Públicos do Estado do Amapá, a Federação dos Trabalhadores Públicos no Estado da Bahia, a Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos no Estado do Pará, a Federação dos Sindicatos de Servidores Municipais do Paraná, nós já falamos, e a Federação Estadual e Democrática do Sindicato dos Servidores Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Empresas Públicas, Autarquias e Prefeituras de Minas Gerais. E, por último, a Federação dos Servidores Públicos Municipais da Bahia. Esta é a plenária que apresentamos a essa casa que nos homenageia. Finalizando esse breve retrato da CSPB de hoje, nossa entidade hoje é base no setor público de 4 centrais sindicais, base das principais entidades que organizam os servidores públicos no mundo e tem atuação e posição de liderança nos principais movimentos mundiais de servidores públicos. Essa entidade, ao terminar, já que eu me dispenso de traçar aqui um maior histórico, porque com maior eficiência que Vossa Excelência já o fez, queremos dizer que é uma entidade que se apresenta preparada para esse momento de crise. Sabemos que vivemos um momento de crise que pode levar a talvez a maior crise da história moderna desse país. Mas a enfrentamos, senador, com o sentido de responsabilidade e também até com senso de oportunidade. Essa entidade, a história dela, nos ensinou e mostra que nós sempre esquecemos na crise, porque a CSPB sempre se apresenta como alternativa nas relações de trabalho do servidor público, com sensatez, responsabilidade, com proposta e fazendo parte do problema, sim, mas fazendo parte também da solução. A prova é que nos sentimos orgulhosos de uma jornada nacional que, muito além de mobilizar os trabalhadores brasileiros contra a terceirização e pela derrubada do fator previdenciário, senador, nós enxergamos nessa jornada uma jornada de mobilização do movimento social e do movimento sindical brasileiro. Jornada esta que tem talvez um valor, um resultado inesperado, que talvez não fosse planejado. Jornada esta que está criando a maior e a mais nova liderança sindical, social, política desse país, que é o senador Paulo Paim. Nós acreditamos, senador, que ao final dessa jornada, nós não temos dúvida que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, me perdoe, se verá obrigado a alçar voos e responsabilidades maiores e a servir o seu país numa instância maior do que o Congresso Nacional. Não temos dúvida, pode consultar o universo dos trabalhadores brasileiros que sonham em ver Vossa Excelência na presidência da República.
Esta homenagem, portanto, Já senador... sou chamado de rebelde. Com essa posição, eles vão dizer rebeldes com uma única causa. Acontece, claro, senador, que é uma descontração. acontece, senador, que os chama de rebelde uma cúpula que não quer ver o verdadeiro representante popular na cadeira de presidente da República. Em contrapartida, aos que lhe chamam de rebelde, os trabalhadores brasileiros lhe chamam de herói. E finalizo, senador, dizendo que essa homenagem realmente nos fortalece. Torna a CSPB cada vez mais segura de ser a entidade que se apresenta como alternativa, principalmente nos momentos de crise, para defender um serviço público de qualidade, sim, mas serviço público de qualidade com trabalho decente, com melhor qualidade de vida e de trabalho para os servidores públicos. Defendemos, sim, o combate e o fim de todas as mazelas. Defendemos, sim, nesse momento, a ideia de passar o Brasil a limpo nos aspectos éticos e morais, vencendo a crise econômica, mas também assumimos aqui a responsabilidade de não permitir que nossas entidades, que nossa liderança e que nossa categoria seja levada a aventuras irresponsáveis que setores, que grupos de interesse procuram, no momento de crise, colocar interesses inconfessos que vão contra a democracia, que vão contra a vontade do povo expressa nas urnas. Nós temos essa responsabilidade de não permitir. Combater o que é errado, sim, mas sempre em defesa da democracia e dos direitos consagrados da Constituição Cidadã do Brasil. Me encerro agradecendo mais uma vez a esta casa, e pretendo fazê-lo singelamente, materializando uma pequena homenagem expressa. Eu pediria aos nossos companheiros que me permitam entregar a essa casa, na pessoa do senador Renan Calheiro, que certamente o senhor aqui representa, uma homenagem que procura expressar o reconhecimento e o agradecimento dos servidores públicos brasileiros ao papel indispensável e fundamental que o Senado exerce nesse momento nacional. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, por ocasião de seu 57º aniversário, comemorado em sessão solene nesta Casa, agradece e reconhece o papel fundamental que o Senado Federal tem exercido na garantia da regularidade institucional e da preservação dos direitos sociais, em especial dos trabalhadores brasileiros. Nessa ocasião, na pessoa do presidente, digníssimo senador Renan Calheiro, estendemos a todos os seus membros, aos membros dessa Casa, esta singela homenagem dos servidores públicos brasileiros. Não, mas essa aqui primeiro. Eu quero agradecer a placa que ora está me sendo entregue, para que ela seja entregue ao presidente Renan Calheiros. Mas eu quero aqui tomar a liberdade, se você me permitir, eu vou falar com o presidente Renan Calheiros e gostaria muito que ela fosse entregue em mãos a ele, e eu proponho que seja na próxima quarta-feira, 10 horas da manhã, na sala do presidente Renan Calheiros, e que a Confederação esteja lá e vão entregar em mãos para ele. Ela ficaria já aqui no Senado, sob os meus cuidados, porque eu não quero que ela volte, ela vai ficar aqui. Agora, vocês que vão ter que vir, passarei novamente às suas mãos e vou me entregar nas mãos do presidente Renan Calheiros, ok? Obrigado, senador. Ela fica aqui na mesa até quarta. Na tribuna ainda o presidente da Também, CSPB. senador, como não poderia deixar de ser, a Confederação dos Servidores Públicos, em nome dos servidores públicos brasileiros, e quer entender, em nome dos trabalhadores brasileiros, procura materializar o apreço, a gratidão, a devoção que tem para com o senhor. Nessa singela homenagem que expressamos assim: a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil
por ocasião do seu 57º aniversário, comemorado em sessão solene nesta Casa, expressa o sentimento dos servidores públicos brasileiros, que certamente coincide com os da classe trabalhadora em geral, homenageando e reconhecendo o senador Paulo Paim como verdadeiro representante na defesa dos direitos e garantia da classe trabalhadora, atuando acima das convicções ideológicas e das opções políticas partidárias, transformando-se em expoente das principais iniciativas e políticas de interesse da sociedade brasileira. Aqui encerro, portanto, vou entregar ao senador Paim essa homenagem, mais uma vez agradecendo, em nome dessa plenária e dos servidores públicos brasileiros, ao Senado Federal por essa homenagem e ao senador Paim por essa iniciativa. Muito obrigado. Muito bem, esse foi o presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, senhor João Domingos Gomes dos Santos. Eu pensei que era só para o presidente Renan a placa. Por isso eu humilde, mas olha, vou entregar para ele. Agora essa vai para o meu gabinete, pessoal. Muito obrigado. Eu proporia essa mesa, essa é da mesa, né? A gente ficasse de pé e tiraríamos uma foto coletiva, porque a foto com o Renan vocês vão tirar na quarta daí lá. Me comprometo de abrir um espaço lá com ele. Ok? Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado, senador.